Rafael, a política externa e principalmente a circulação de Lula entre lideranças mundiais tem sido muito utilizada pelo atual governo para marcar diferença em relação ao governo anterior. No caso aqui específico do Reino Unido, da monarquia britânica, Bolsonaro esteve ainda como presidente nos funerais da Rainha Elizabeth II e foi uma visita no mínimo controversa. Teve aquele comício, entre aspas, em frente à Embaixada do Brasil em Londres. Como é que você avalia esse uso da política externa por parte de Lula para marcar essa diferença? Vá lá que é um terreno que é razoavelmente fácil para Lula marcar diferença em relação a Bolsonaro. Mas isso dá frutos aqui dentro do Brasil em termos de aprovação, de popularidade e mesmo de objetivos a serem atingidos pelo governo? Em alguma medida, sim. O debate político brasileiro, acho que nos próximos anos ainda, vai ser muito feito à luz desse conflito, desse paralelo entre Lula versus Bolsonaro. Pelo menos na minha leitura, eu imagino que o bolsonarismo tenha muita força e o ex-presidente Bolsonaro tenha muita força ao longo do tempo, e aí naturalmente a gente vai ter, digamos, quase que uma repetição do jogo eleitoral de 2022, naturalmente com novas circunstâncias. E o tamanho desse efeito em termos de popularidade também vai depender dos ganhos concretos que essa diplomacia presidencial pode trazer para o Brasil nos próximos anos. Não há dúvida que me parece que se existe uma dimensão que claramente o governo Lula vai ser diferente em relação à administração anterior, é nas relações internacionais. O Brasil fez uma série de escolhas políticas ao longo do governo Bolsonaro que resultaram aí num déficit reputacional do país, numa série de fóruns, numa série de agendas que agora o presidente Lula tenta reconstruir. Acho que essa reconstrução das relações devem ser bastante bem sucedida. O problema é o que a gente vai conseguir extrair efetivamente em termos econômicos. Já como a gente já comentou aqui, né, Yuri, a economia brasileira tem desafios importantes, não é o mesmo cenário que o Lula encontrou nos seus primeiros mandatos, é um cenário internacional muito difícil, então esse efeito do mundo para crescimento econômico doméstico deve ser mais limitado. Isso tudo então vai depender de como o Brasil vai absorver essa janela de oportunidades que a diplomacia presidencial vai trazer, e provavelmente o evento da coroação do Charles III vai ser mais uma dessas demonstrações de como o mundo e sobretudo a Europa olha com os bons olhos essa transição política que ocorreu no ano passado. Pois é, e sem fazer nenhum trocadilho com o teu nome, Rafael, é muito mais uma visita de cortesia essa ida de Lula para a coroação de Charles III. Você falou do quanto se pode conseguir objetivos concretos na economia. Aí queria aproveitar que a gente está falando de política externa do governo Lula, a expectativa toda para esta viagem que está prevista agora para março de Lula à China. Tem toda uma questão envolvendo a guerra na Ucrânia, a tentativa de Lula ser, se não o protagonista, mas uma voz importante na comunidade internacional, na tentativa de se fazer a intermediação de um acordo que cesse as hostilidades entre Rússia e Ucrânia. Agora, no caso da China, nesse conflito, a China tem uma posição escamoteada de apoio à Rússia, em contraponto aos Estados Unidos, e nós temos na China o nosso maior parceiro comercial atualmente. Queria aproveitar a sua presença aqui para te ouvir um pouco de expectativas em torno dessa visita de Lula à China. É muito importante, né? De longe, o desafio das relações internacionais do Brasil nessa era é encontrar um melhor posicionamento para os interesses nacionais, sejam políticos, sejam econômicos, diante da rivalidade China-Estados Unidos. Isso vai aparecer muito forte agora, pensando nesse curto prazo, na resolução do conflito ucraniano, mas a tendência é que isso permaneça ao longo do tempo em uma série de questões que colocam em xeque a diplomacia norte-americana com a chinesa, e aí como o Brasil vai se orbitar, encontrar esses espaços vai ser muito importante, porque a pressão de ambos os países vai existir, e aí vai depender da qualidade da diplomacia brasileira em encontrar
o espaço para que os interesses nacionais prevaleçam nessas negociações internacionais. O que dá para saber? O Brasil deve fazer uma aposta no multilateralismo, né? Retomando uma tradição da nossa política externa. Acho que esse ponto está dado, mas a gente sabe ao mesmo tempo, né, que esses acordos políticos bilaterais ou entre um conjunto menor de países é também muito importante, e acho que é aí que a gente vai começar a medir a eficiência da política externa do Lula 3. Este é Rafael Cortes, cientista político, professor do IDP, que está aqui com a gente no Prime Time nesse sábado. Rafael, teu chopp do fim do sábado ainda vai demorar um pouquinho, a gente ainda vai conversar mais um pouquinho aqui. Tem que aproveitar a presença do ilustre cidadão de Ribeirão Preto aqui no nosso jornal. Obrigado, Rafael, até já. Eu que agradeço e agradeço a menção, de fato, né, a Ribeirão Preto em horário nobre. Não te conheço, sabia que você ia gostar disso, tá vendo? Por isso que a gente vai te segurar mais um pouquinho depois desse agrado. Então agora eu fico. Até já, Rafa.